E aí, pessoal, tudo bem? Quero compartilhar com vocês um assunto que eu escrevi no meu blog e achei muito interessante, que é Rasgando o Véu de Ísis. Ísis era uma deusa egípcia, né, que vivia entre o mundo material e espiritual, claro que levando mais os homens para a espiritualidade, para a ascensão, né, a superioridade, né, que é o mundo espiritual, saindo da bestialidade, né, daquela coisa animal do homem e levando para o mundo espiritual. E achei interessante compartilhar aqui com vocês no vídeo. Você veja bem que rasgando o véu de Ísis é fazendo com que o véu que há entre o mundo material e o mundo espiritual seja rasgado, onde o homem ele tem livre acesso às coisas espirituais, ele tem livre acesso a um conhecimento espiritual e um crescimento espiritual dentro de si muito grande. Você veja que o véu de Ísis ele faz com que o homem, quando eu falo homem, gênero total, tá, gente? Em questão de homem e mulher, ele possa ter o conhecimento da vida e morte, né? Quando o véu é rasgado, né? Quando é como as escamas, né? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Quando as escamas caem dos olhos, consegue se ver muito melhor. Então veja que quando esse véu é rasgado para o lado espiritual, a compreensão da vida é muito melhor. E a compreensão de Deus, né? Deus se revela, é uma coisa maravilhosa, algo divino, né? Realmente. Veja que o véu, ele pode ser visto como um encantamento, mas como também como um obstáculo. Por quê? Porque o encantamento é para adquirir mais sabedoria, mais conhecimento, né? Para iluminar o caminho do sábio. E não se deve ver o véu como um obstáculo, algo que está escondido, algo que não foi revelado, mas sim abrir a mente e buscar, tentar resgatar esse lado espiritual, tentar buscar esse lado espiritual e fazer com que esse véu seja rasgado. E como é que esse véu ele é rasgado? O que acontece, o que precisa acontecer para que esse véu seja rasgado? Quando é que esse véu de Ísis é rasgado? Quando você está cansado desse mundo. Quando você já não consegue compreender as coisas desse mundo, não consegue ficar satisfeito com elas. E aí o véu de Ísis começa a ser rasgado, porque você fala, não pode existir só esse mundo, não pode existir só essas coisas aqui. E depois da morte? E por que tanto sofrimento? Por que tantas guerras? Por que tantos desentendimentos? E nesse momento que você começa a se questionar, começa sim o véu de Ísis se rasgar. E você começa a buscar o lado espiritual e as coisas começam a ser reveladas para você. O véu é rasgado quando há meditação, oração, jejum, quando há realmente uma busca, quando realmente o espírito ele está querendo buscar algo espiritual, está querendo se elevar mais ainda. Então, quando você tem esses parâmetros, quando você está buscando isso, fazendo uma leitura, vendo vídeos que te levem para o lado espiritual, que te abre a sua mente para você conseguir entender melhor o lado espiritual, você consegue rasgar o véu de Ísis e aquilo que você busca do lado espiritual é revelado para você. Algo interessante, né? Você veja que também quando essa revelação acontece, essa vibração, quando você consegue se identificar com o lado espiritual, às vezes vem uma ideia, uma inspiração para você trazer o sustento para dentro de casa, não sabe como, e aí vem uma ideia de você abrir uma loja, você fazer um certo tipo de trabalho e você ali conseguir trazer o sustento para dentro de casa. Um artista, por exemplo, um músico, ele tem inspiração para escrever a letra de uma música, um artista que faz peças de teatro, ele tem inspiração para criar uma história e dali ele consegue desenvolver, ele consegue avançar naquilo que ele quer. Por quê? Porque ele está ligado com o seu lado espiritual, então as coisas começam a se revelar e ele consegue trazer algo para sobreviver nessa terra. E veja que uma alma livre, né, uma alma que ela sai do esconderijo, que sai de trás de um véu e ela se revela, ela consegue ir muito mais longe, né? Ela tem até um texto bíblico que fala o seguinte sobre Moisés, que o véu
de Moisés foi rasgado, e quando o véu foi rasgado, ele conseguiu ver a glória de Deus. Assim também somos nós. Quando o véu é rasgado, nós conseguimos ver a glória do nosso próximo, do nosso amigo, nós conseguimos ver a nossa própria glória, conseguimos ver o nosso próprio avanço, mas depende de cada um de nós, de se colocar nesse caminho da espiritualidade, se colocar nesse caminho onde a gente consegue se conhecer melhor, e aí as coisas começam a fluir, tá certo, gente? Fica a dica, fica a palavra aí, e vamos avançar, que tem muita coisa ainda para surgir, muita coisa para acontecer. Um beijão para vocês, obrigada, valeu mesmo.